Graça e paz, amados irmãos. Louvamos a Deus, pela alegria, pela graça e misericórdia que Ele nos concede nesta noite, diante dessa chuva, que cai em nossa cidade. Estamos aqui acobertados, prontos para ouvir a sua voz. Eu convido os queridos irmãos para abrirem as suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11. Foi lido, nós vamos ficar com as Bíblias abertas, tá certo? Faremos alusão a alguns versículos e depois iremos fazer a exposição do versículo 23 ao versículo 29. Hebreus, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Vamos repetir o verso 23 de Hebreus 11. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Que Deus nos abençoe com a palavra lida, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós costumamos muito ouvir, quando se fala em fé, nós costumamos lembrar de Abraão, de Abraão. Mas nós precisamos também conhecer aquele que falou de Abraão, aquele que escreveu os grandes legados, não só de Abraão, mas de outros homens, do próprio José, Moisés. E é interessante nós observarmos que o Senhor Jesus, ele faz lembrança, faz lembrança dos profetas. Os evangelhos, nós encontramos algumas passagens que faz lembrança dos profetas, faz lembrança de Moisés. Mas é importante nós observarmos que a carta aos Hebreus, ela traz uma referência bem maior. Ela faz uma apresentação dos homens que permaneceram firmes na fé. E a gente fica assim perguntando, por que esses homens, eles permaneceram firmes na fé? Porque havia, na realidade, uma verdadeira manifestação da fé em seus corações. Outros, naqueles dias, apresentaram a fé, mas foram uma fé momentânea, passou e eles ficaram. Quanto a Moisés, justamente será o nosso tratado nesta noite. Moisés, ele nos deixa um grande legado de um homem que tinha realmente uma fé fixada naquilo que muitas vezes seus olhos não podiam ver. É bem verdade que a fé de Moisés também ela foi acrescida diante maravilhas que ele viu. Mas também podemos ver, mediante a palavra de Deus, que Moisés, ele foi um homem que manteve-se firme em suas, pelo menos, 3 trajetórias, porque ele via aquilo que seus olhos não podiam enxergar. Nós intitulamos a nossa palavra nesta noite, a manifestação da verdadeira fé. Moisés, em sua trajetória de vida, deixa claro que a verdadeira fé prevalece, levando o homem a tomar posições bruscas para si mesmo. Então, nós vamos ver que nas 3 etapas de vida de Moisés, nós não vamos adentrar mesmo nessas 3 etapas, mas o que nós podemos constatar é que as 3 etapas de Moisés, durante 120 anos, 40, 40 e 40, Moisés ele deixa claro que havia em si uma manifestação sobrenatural que operava em seu ser, a ponto dele tomar decisões bruscas que contrariavam os seus próprios pensamentos, os seus próprios desejos. Por isso que nós extraímos da nossa palavra a manifestação da verdadeira fé. É bem certo que, por outro lado, nós podemos constatar
não só Moisés, não só Abraão, não só José, não só Isaac, não só Jacó, mas todos aqueles que nasceram de novo, que Deus em Cristo colocou essa fé em seus corações, nós podemos constatar que existe uma manifestação da verdadeira fé. E o nosso objetivo nesta noite é que cada um de nós saiamos certo que existe uma manifestação verdadeira da fé em Cristo Jesus em cada um de nós. Quanto àquelas pessoas que estão aqui nesta noite, nos visitando, talvez até mesmo filho da igreja, se ainda não existe em você a manifestação da verdadeira fé, eu espero em Deus, que o Espírito Santo possa operar milagrosamente no seu coração nesta noite e você também possa sair daqui crendo na manifestação de uma verdadeira fé. Quanto também aos nossos irmãos e amigos internautas que estão nos acompanhando, nós esperamos o mesmo, que o Espírito Santo, através desse meio de comunicação, possa levar essa palavra bendita, seja você edificado, seja você transformado, seja você pronto daqui por diante a glorificar o nome do nosso Deus. Grande historiador do passado, bem conhecido como Michel de Certeau, ele diz o seguinte, que nós vivemos num mundo, tá certo? Ele é um ímpio, tá certo? Nos seus dias era ímpio, Deus sabe como foi que ele terminou os seus dias, mas veja bem, ele disse o seguinte, que o mundo que ele vivia era um mundo mediatizado. Se a gente for trazer também para os nossos dias, nós vivemos também num mundo mediatizado. O que é que significa isso? Ele chegou à conclusão que o mundo em seus dias era um mundo que o homem, ele não educava outro homem, mas o homem, ele traria uma própria educação. Como? Ou seja, nós não precisamos de governo, nós não precisamos de autoridade, nós somos a própria autoridade. Com esse pensamento, deixa claro que o homem, ele não depende de Deus. Trazendo para os nossos dias, nós vivemos também nesse mesmo conceito. O homem, ele acha que ele não depende de Deus. Ou seja, ele não depende de outro. Ele, por si só, ele pode, como o ditado popular, ele pode se virar. Mas não é bem assim. Isso tem estado no coração daqueles que não há um manifesto da fé verdadeira. Moisés passou por um período de aprendizado, aproximadamente 40 anos. Ele começa a apacentar o rebanho do seu sogro Jétro, sendo preparado na escola de Deus, na vida nômade, lá na região de Midian, próximo da cadeia das montanhas de Horebe. Tudo isso para, mais tarde, estar pronto para conduzir o rebanho de Deus. E isso, ele aprende lá no deserto do Sinai, durante a trajetória ali na terra de Canaã. Então, nós podemos ver que os primeiros 40 anos de vida de Moisés, ele aprendeu a ser um estadista, um legislador, ele aprendeu isso aí. No deserto de Horebe, ele aprendeu a ser um apacentador de ovelhas. E, posteriormente, desenvolveria o ministério de educar, ou seja, de ser um profeta. Pois assim que Deus o preparou, chamou e enviou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. É quando nós falamos assim, que Moisés, ele aprendeu 40 anos para ser ali um estadista, um legislador. O que nós entendemos por isso? Que os irmãos lembram do posto de José do Egito? Moisés do Egito era o quê? Foi o quê? Hein, gente? José do Egito, ele foi o quê? Ele foi governador. Moisés, ele foi preparado também para ser governador. Moisés tinha tudo para assumir essa sucessão. Existe um mistério aí. Por quê? Moisés não continuou.
pensando a sua mãe de criação, que ele seria, né, um legislador, um governador do Egito. E ele tinha todas as condições e tinha todas as credenciais de ser realmente um excelente governador. Poderia ser os sucessores ali dos faraós, mas nós vamos ver na história bíblica que isso não estava em seu coração. E o porquê? Por que isso não estava no coração de Moisés? Porque ele preparando para isso. A nossa palavra nesta noite, nós temos dois destaques, tá certo? Dizendo, né, que a manifestação da fé é algo de prioridade na vida daqueles que tiveram um encontro com Deus. Muito importante essa fé. Por quê? Porque nós estamos defendendo que Moisés, em toda a sua trajetória de vida, deixa claro que a verdadeira fé prevalece, levando o homem a tomar posições bruscas para si mesmo. Na realidade, Moisés tomou. Foram 3 posições bruscas que, humanamente falando, um homem em sua essência, ele não teria coragem de tomar essas decisões, essas posições bruscas que Moisés, ele tomou para si mesmo. E se a gente for analisar, meus irmãos, algumas dentre elas, a primeira seria uma loucura, humanamente falando, você deixar, é o seu posto, preste a ser um governador do Egito, um legislador, e disparar para o deserto. Quando esteve lá no deserto, o que se passava também na mente desse homem? Você sai de um palácio para habitar em tendas. E depois, que esse homem é conduzido por Deus de volta, ao mesmo Egito, às mesmas personalidades, as mesmas autoridades, O que é que se passa na vida desse homem? Então, nesta noite, nós vamos, irmãos, apontar o que vem ser realmente a manifestação da fé na vida de um homem, na vida de um ser chamado por Deus. Mediante a exposição de Hebreus, capítulo 11, do verso 23 ao verso 29, nós vamos destacar, em primeiro lugar, que a manifestação da fé verdadeira traz ao homem encorajamento. Tá certo? Preste atenção aí. O nosso primeiro destaque, falando sobre a manifestação da fé verdadeira, é que essa fé, ela tem poder para trazer um encorajamento especial para um homem, para um servo de Deus, para aqueles que são chamados por Deus. Pois bem, nosso primeiro ponto, a manifestação da verdadeira fé traz ao homem encorajamento. A verdadeira fé encoraja o homem, encoraja o crente, encoraja um jovem, um adolescente, e muitas vezes a tomar posições bruscas contra a sua própria vontade. Veja os irmãos, o que está escrito aí no verso 23, que diz que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Qual era o decreto? O decreto do rei foi o seguinte, olha, a criança que nascesse, sendo ela do sexo masculino, tinha que ser morto. E a família que viesse cobrir, ela também seria morta. E veja os irmãos que a família de Moisés, a sua mãe Joquebede, ela realmente era uma pessoa que temia a Deus, que conhecia a Deus. E veja que nesse momento brada nem seu ser uma fé verdadeira, pronta a tomar uma posição brusca que mulheres nenhuma, família nenhuma ousava naqueles dias tomar. E a mãe de Moisés, ela toma, esconder. E nesse momento que ela esconde a criança, havia uma preparação também já na sua mente. E o que é que nós vamos fazer com essa criança? O que é que nós vamos fazer? E ela ainda teve a coragem de esconder essa criança, preparar
durante esses 3 meses e falar: nós vamos soltar ela no rio Nilo, na esperança que ela não vai se afogar. Pode ter certeza disso, meus irmãos. A família de Moisés tinha plena certeza, estava convicta ali, que aquela criança não iria naufragar. No pensamento daquela mãe, daquela família, Deus tomaria uma posição. Pode ficar certo de uma coisa: jamais Joquebede sonhava, a família de Moisés sonhava que cairia nas mãos da filha de Faraó aquela criança. Jamais. Por quê? Por quê? Exatamente, porque se caísse nas mãos de Faraó, a criança seria o quê? Morta. Morta. Então isso estava bem distante dos seus pensamentos. Ela vai embora, né, e alguém um dia vai encontrá-la. E veja os irmãos, né, que o autor aos Hebreus, ele nos faz essa referência forte, dizendo, né, que a fé verdadeira, ela traz encorajamento para coisas impossíveis. Porque, meus irmãos, era impossível guardar uma criança por 3 meses. Impossível. Faraó fiscalizava tudo. E aí, pensem os irmãos comigo, né? As mulheres que estavam grávidas, era do conhecimento naqueles dias de Faraó. E aonde foi parar essa criança? O que passou na mente de Faraó, que naqueles dias ele passa o quê? Batido. Né? Irmãos, Deus apaga na mente de Faraó que aquela mãe não deu à luz. As parteiras ali que fizeram o parto, elas se silenciaram. E também elas foram encorajadas, né, pelo Espírito de Deus naqueles dias, que isso ela não havia feito em nenhuma família. Então, o que nós podemos constatar é que a manifestação da verdadeira fé traz ao homem, traz ao crente, traz à família crente encorajamento. Por quê? Porque temos um Deus ao nosso lado, que está pronto para trabalhar para nós. Mas esse Deus, ele quer também que o nosso manifesto seja apresentado a ele, a nossa fé. A nossa fé. Lembrem os irmãos, quando Deus pede a Moisés, pede o filho, o único filho, Abraão, né? Chamado, né, o pai da fé, né? Por quê? Ele pede o seu filho ali. E Deus sabia que aquele pai daria o filho, Deus sabia, mas Deus queria mostrar para ele mesmo se ele tinha ou não tinha fé. Irmãos, o que era que Deus queria ali? Deus queria o seguinte: eu quero que Abraão mostre para si mesmo, que eu sou mais importante do que o filho dele. Deus sabia disso aí, porque Deus é onisciente. Mas Deus queria. Isaac era tudo para Abraão. Mas Deus prova. E ele faz a declaração ali, preparando todo aquele sacrifício. E Deus disse: não, tá bom, chega. Eu sei que eu sou mais importante do que a sua família. O que é que nós entendemos com isso aí? Voltando para Moisés. A fé que bradava no coração de Joquebede era tão forte, que ela disse o seguinte: não tem problema que eu venha morrer pelo meu filho. O importante é eu salvar ele. Não tem problema. Porque, meus irmãos, fique certo de uma coisa. Na mente de Joquebede, ela sabia que a qualquer momento poderia aquele caso ser descoberto. A qualquer momento poderia vazar que aquela criança não foi morta, não nasceu morta. Nasceu homem, não nasceu mulher. E ela não temeu isso aí. Por quê? Porque havia uma fé manifestada no coração dela forte, mais forte do que o seu próprio querer. Quando o menino cresceu, ela entregou, né, ali, através das águas do rio, a filha de Faraó, a qual adotou e lhe propôs o nome de Moisés, chamando ali, né, que ela não sabia,
aquele, né, que salvaria, que justificaria. Eu o tirei das águas, né, chamando ali, trazendo uma justificativa. E ela não sabia que seria aquele homem que seria usado por Deus para libertar da escravidão o povo de Deus que havia ali no Egito, escravizado ali por Faraó. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, né? Abra aí sua Bíblia aí e veja o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O verso 20 diz: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto a filho de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era o quê? Poderoso em palavras e obras. E obras. Irmãos, imagine, meus irmãos, que passava no coração de Joquebede. Joquebede sabia aonde ele estava, está certo? Sabia a posição que ele exercia. Mas, irmãos, aquela mãe aguardava algo extraordinário que Deus poderia fazer na vida daquela criança. Ela não sabia, na realidade, o que era. Mas, irmãos, eu tenho certeza que para aquela mãe já era o suficiente. Já era o suficiente. Ver o filho criado ali com a criação, não dela, mas uma criação ali dos meus de Faraó. E fica em nossa mente, né? O que mais Joquebede desejava? Eu tenho certeza que aquela mãe desejava também que Moisés, ele conhecesse ao Senhor verdadeiramente. Mas, irmãos, Moisés estava marcado por Deus. Antes de entrar no ventre da sua mãe, Moisés estava marcado por Deus. E aí nós podemos ver, meus irmãos, que o período em que Moisés viveu na corte, era plano de Deus conservá-lo para mais tarde usá-lo como libertador do seu povo. A sua família jamais imaginaria isso aí, mas era plano de Deus conservar Moisés ali por 40 anos. 40 anos ali conservando ele, ensinamento, com educações ali, várias educações ali, ele foi mantido, porque Deus queria, né, que aquele homem voltasse um dia para aquela mesma região e trouxesse ali libertação para o seu povo. E daí, meus irmãos, nós podemos ver tudo isso, uma manifestação verdadeira da fé que havia no coração dos seus pais e, meus irmãos, aquela fé estava ali no coração também de Moisés. Precisava brotar, precisava sair. E quando chega o tempo certo, né, Deus o determinou. E aí, irmãos, é o nosso segundo e último ponto. Tá certo? Nós estamos falando, nesta noite, que a verdadeira manifestação da fé traz algo de importância na vida daqueles que Deus escolheu. Nós estamos destacando primeiramente que acontece o que na vida de um homem? Encorajamento, tá certo? A mãe de Moisés, ela foi encorajada pelo Espírito de Deus para guardar por 3 meses, para colocar aquela criança no rio Nilo, na esperança, na fé, que aquela criança não iria naufragar. Alguém iria encontrá-lo e cuidaria dele. E ela viu essa trajetória, pelo menos aí 40 anos, a trajetória de Moisés. Segundo lugar, irmãos, nós vamos ver nesta noite que a manifestação da verdadeira fé faz o homem recusar e aceitar. Tá certo? Ele recusará coisas inconvenientes como homem de Deus e aceitará coisas convenientes ao homem de Deus. Então, veja bem, a verdadeira
Ou seja, a manifestação verdadeira da fé faz o homem recusar e, ao mesmo tempo, aceitar. Veja o que está escrito aí no verso 24 de Hebreus capítulo 11. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele recusou todo o aprendizado, toda aquela mordomia, todo o luxo, 40 anos. Ou seja, a filha de Faraó, que o considerava como filho, como mãe, disse: eu perdi tudo. 40 anos ensinando a esse homem, e agora ele quer ir embora, agora ele quer abandonar, e a palavra de Deus diz que ele fez o quê? Ele recusou. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, ou seja, meus irmãos, né, com a cabeça pronta, né, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou. As Escrituras dizem que, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus que gozar os deleites temporários do pecado. Moisés, ele recusa toda a luxúria, tá certo? Tudo aquilo que era lhe oferecido, ele troca, né, diante dos seus olhos, algo de bom como homem para algo péssimo, né? Ele troca um palácio por tendas, né? Ele troca o palácio pelo deserto. Meus irmãos, o que é que nós esperamos de um deserto? Moisés, quando saiu ali, ele não tinha perspectiva. Ele não sabia se voltava mais com vida, ou seja, ele nem sabia que voltaria mais para aquele lugar. Ele nem sabia, ele nem sonhava. Mas o certo, meus queridos irmãos, amigos, é que a palavra de Deus nos aponta que pela fé Moisés, quando já homem, verso 24, homem feito, né, a palavra de Deus é bem enfática, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Preferindo o quê, pastor? Olha o que está escrito no verso 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, que era oferecido ali. A um homem daquele, né, tudo que um homem sonhava em ter, Moisés tinha à sua disposição. Mas, irmãos, o que havia diferente no coração daquele homem? Uma fé. Uma fé. Uma fé verdadeira, que ele tomou uma posição que contrariou seus próprios impulsos, contrariou ao próprio Faraó, contrariou a própria mãe, né, de criação. Irmãos, destacamos, né, que foi um ato decisivo. Por um lado, Moisés recusa, e por outro, Moisés aceita. Por um lado, recusa o que o Egito lhe oferecia, por outro lado, aceita o que a fé lhe oferecia. Olha só, o autor dos Hebreus diz que a fé é aquilo que seus olhos não podem ver. E olha como isso é interessante. Por um lado, recusa o que o Egito lhe oferecia, e por outro, aceita o que a fé lhe oferecia. Ele não podia ver o que a fé lhe oferecia, mas ele recusa aquilo que os seus olhos poderiam ver, aquilo que a sua carne poderia sentir, ele recusa. E isso tudo, meus queridos irmãos e amigos, às vezes o homem natural ele não compreende. Por quê? O que nós estamos vendo nesta noite são coisas espirituais. E o nosso desejo é que o Espírito Santo realmente aplique no seu coração coisas espirituais que nós estamos ouvindo nesta noite. De outra sorte, nós iremos sair do mesmo jeito que entramos. Porque, meus queridos, parece loucura, como é que pode, né? Um homem que tem a mordomia que Moisés tinha, e de uma hora para outra ele recusa, né? Ele recusa. A mãe o tratava como uma mãe verdadeira. A mãe o amava como um filho verdadeiro. E de repente ele rejeita toda aquela criação, né? Voltemos para o livro de Atos, capítulo 7. Interessante, né, irmãos, como nós podemos ver assim, a trajetória da lei e do evangelho, né? Do Antigo Testamento e do Novo. Sempre nós encontramos, irmãos,
às vezes às escondidas, mas veja os irmãos que é que o autor de Atos dos Apóstolos, né, o que é que ele nos passa de informações, capítulo 7, o verso 29 e o verso 30. A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se o quê? Peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Veja o verso 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Meus queridos irmãos, Moisés era um homem riquíssimo, tá certo? A história diz que em seus dias não havia homem de poder como Moisés. Por quê? O que Faraó tinha pertencia à filha, certo? Ela herdava. E aquilo que a filha de Faraó tinha como herança, Moisés também tinha. E a gente fica assim pensando, né? O autor, o Espírito Santo aqui em Atos dos Apóstolos, ele esclarece mais a nossa mente. Por quê? Essa fé moveu o coração de Moisés a falar para si próprio, dizendo o quê? Você é um peregrino. Moisés, não leve em conta essa luxúria por aqui. Porque isso aqui, Moisés, isso passa. Moisés, isso vai passar. Lembra os irmãos da passagem de 1 de Pedro, capítulo 1, hoje de manhã, que nós somos como a erva. Hoje, rosa, amanhã, murchamos e acaba tudo. Meus queridos irmãos, Deus fez questão de provocar no coração de Moisés essas verdades. Eu sou peregrino aqui e sou peregrino onde eu vou. Irmãos, para onde formos neste universo, nós somos peregrinos. Por quê? Nós não temos estada fixa. Ninguém vai viver aqui eternamente. Moisés ainda viveu muito, viveu 120 anos. Foram 4 tempos da vida de Moisés. 40 na casa do faraó, 40 lá no deserto de Midian e 40 anos ali com a peleja do povo novamente no Egito. Juntando tudo, né, o final dos seus dias de vida, né, juntando tudo, né, tem também a libertação. Mas quando nós dividimos, são 40, 40 e 40 anos. Então, meus queridos irmãos, o que é que nós podemos constatar? Que essa fé moveu o coração de Faraó, de Moisés, para ele fazer uma declaração para si próprio. Eu sou peregrino. Ou seja, o que eu tenho hoje, eu não vou levar. O que eu tenho hoje fica por aqui mesmo. Então, meus olhos precisam estar muito além deste universo. Os nossos olhos precisam estar muito além deste universo. Moisés tinha uma fé verdadeira, que movia o seu ser a ponto de tomar ele posições que o feria. E nós precisamos, queridos irmãos, com a ajuda de Deus, tomar também algumas posições que venham até mesmo nos ferir, nos machucar, nos maltratar, para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Foi nesses períodos que ele teve, né, a gloriosa visão da sarça em chamas que não se consumia. Também foi no pré-deserto que Moisés ouviu o chamado de Deus para ser enviado de volta
ao Egito, e no deserto da vida que somos preparados para a grande obra de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter em mente, né, que muitas vezes Deus também nos conduz ao deserto, mesmo sem a gente querer, mesmo sem a gente sonhar, mesmo sem ser o nosso desejo. Deus faz isso para que haja uma preparação. E, irmãos, Moisés estava muito ocupado ali. Não tinha como Deus preparar aquele homem ali para lhe servir. Deus teve, né, que conduzir, né, promover no seu coração esse desejo, né, de deixar a casa de Faraó e percorrer ali o deserto de Midian. Pois bem, queridos irmãos, tem muita coisa para falar do Moisés, mas o tempo não dá. Pois bem, eu quero que fique estampado em nossas mentes é que ouvimos nesta noite que a manifestação da fé verdadeira promove algo extraordinário na vida de um homem, na vida de um jovem, na vida de um adolescente e até mesmo na vida de uma criança. E podemos constatar biblicamente que a manifestação da fé verdadeira produziu duas coisas na vida de Moisés. O quanto pode produzir também na minha vida e na sua vida. Primeiramente, irmãos, nós sacamos que a manifestação da verdadeira fé produziu no coração de Moisés um encorajamento. Ele teve a coragem de sair, de deixar tudo aquilo que ele possuía para o deserto de Midian. E em segundo e último lugar que nós ouvimos nesta noite, é que a manifestação da fé verdadeira fez Moisés recusar tudo que ele tinha ali no palácio de Faraó. O quanto também fez ele aceitar aquilo que Deus havia promovido em seu coração. Pois bem, é necessário nesta noite que façamos, nessa parte conclusória, duas aplicações. A primeira, que a manifestação da fé verdadeira faz o crente contemplar maiores riquezas. Veja bem, queridos irmãos, estamos terminando. Lembre-se de uma coisa, né? A fé verdadeira, ela é poderosa para promover no coração do crente uma contemplação maior do que aquilo que o crente contempla por aqui mesmo. Veja vocês aí, capítulo 11, verso 26. Certo? São duas aplicações. A primeira, a manifestação da verdadeira fé faz o crente contemplar maiores riquezas. Ou seja, irmãos, é possível que o Espírito Santo desvende os nossos olhos para contemplarmos maiores riquezas, maiores interesses que existem, meus queridos irmãos, na vida após vir. Veja os irmãos, capítulo 11, verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava o galardão. Meus queridos irmãos, será que isso é verdadeiro? Será que esse homem estava louco? Ou será que nós é quem estamos loucos? Pensando em nossas posses, vivendo para elas, achamos que vamos viver diante de todo tempo. Meus queridos irmãos, eu quero vos dizer uma coisa, que esse homem era homem como eu, como você, um homem sujeito às mesmas paixões que eu tenho, que você tem. Queridos irmãos, talvez nesta noite existam pessoas que não cometeu o delito que aquele homem cometeu. É bem verdade que a igreja conhece que Moisés, ele chegou a cometer um assassinato a um egípcio. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra que a manifestação verdadeira da fé faz o crente contemplar maiores riquezas, maiores tesouros. E, meus irmãos, nós precisamos, nesta noite, pedir ao Espírito Santo que lhe venda os nossos olhos, para que a gente enxergue pela fé essas verdades. De outra sorte, queridos irmãos, nós vamos estar com os nossos olhos fitos nos tesouros, que o ladrão está de olho, que a ferrugem corrói.
Irmãos, olha o que a Bíblia diz, irmãos. 11:26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riqueza do que os tesouros do Egito. Era tesouros, irmãos, que tinha lá no Egito para ele, de posse dele, de direito dele. E a Bíblia me diz, quanto te diz, que ele contemplava outro tesouro. Os seus olhos estavam fitos em outro tesouro. Ele contemplava galardão. A igreja de hoje, ela esqueceu dessas verdades aí, e parece-me que os nossos olhos estão fitos por aqui mesmo. E nós precisamos, queridos irmãos, pedir a Deus, Senhor, só uma obra miraculosa do Teu Santo Espírito, para trazer um manifesto verdadeiro da fé, e eu possa enxergar, eu venha enxergar o que Moisés enxergou. Porque o que nós precisamos compreender é que Moisés não era diferente de nós, tá certo? Não era diferente de nós. Ele era um homem igual a mim e a você, tá certo? Desejo de ter uma família. Muitas vezes desejo de pecar, o quanto ele pecou, tá certo? E os irmãos sabem muito bem que uma das coisas que o impediu de entrar na terra prometida foi um pecado. Foi um pecado. O impediu. Mas era um homem, meus queridos irmãos, amigos, internautas, que sonhava pelos tesouros, com os tesouros eternos. E nós precisamos, irmãos, mudar a nossa sistemática de vida e clamar ao nosso Deus que venha abrir os nossos olhos para que a gente contemple esses tesouros que os nossos olhos não podem ver. Nós estamos atrás de tesouros que os nossos olhos estão vendo. E olha, queridos irmãos, que nós estamos num tempo hoje que a gente não pode nem ter. Né? Estamos num tempo que nós não podemos nem ter. Hoje, quem não tem transporte, ele sai de casa e não olha nem para trás. Fecha o portão, não tem nada. E hoje, irmãos, quem tem um Fusca, né, abre o portão, olha para um lado, olha para o outro, porque alguém pode tomar o Fusca dele, ele fica sem Fusca, para chegar do mesmo jeito. Bem diferente desses dias aqui. Esse homem tinha um exército à sua disposição para lhe proteger, para lhe guardar aos cuidados da filha de Faraó, as ordens dela. Mas esse homem, a Bíblia me diz que ele enxergava maiores tesouros. E nós precisamos pedir a Deus que nos conceda um óculos desse, um óculos especial, trazido pelo Espírito Santo, que a gente enxergue outros tesouros, irmãos. A nossa batalha fica por aqui, gente. Mas existe algo bem melhor que nos aguarda. Moisés tinha essa visão, o quanto nós precisamos ter. Moisés aprendeu a confiar, passando a acreditar nas provisões de Deus e não em suas próprias forças. Com isso, Deus visava moldá-lo e transformá-lo em instrumento para a execução dos seus propósitos. Para executarmos a obra de Deus, com isso devemos nos despojar de toda confiança humana. Precisamos despojar de toda confiança humana. Pois bem, queridos irmãos, primeira aplicação, a manifestação da verdadeira fé faz o crente contemplar maiores riquezas, tá certo? Maiores tesouros. E em segundo e último lugar da nossa aplicação, a manifestação da verdadeira fé faz o crente permanecer firme e inabalável. Olha os irmãos aí, o verso 27. 11:27 de Hebreus. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu o quê? Como quem vê o quê? Aquele que é invisível.
Deus. Não temeu. Ele não temeu, ele saiu. E o verso 28 diz: pela fé celebrou a Páscoa, derramando sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Meus queridos irmãos, Moisés foi um homem de destaque. E, meus irmãos, como era que podia, irmãos? Como é que pode hoje simplesmente você molhar nos portais da sua casa sangue e ter a convicção que o exterminador não tem poder para entrar ali sem a permissão de Deus? E foi o que Deus disse: olha, basta imolar o animal aí, e nas casas das pessoas que têm fé, marca lá com sangue. E Moisés, é uma promessa minha: quando o anjo passar, poupará essa casa. Como é que pode, gente, um homem, com uma vara, e simplesmente por ouvir Deus falar, aponta para o mar, e eu dividirei o mar, eu vou dividir o mar, e vocês vão passar sem água, enxuto. Irmãos, aquele homem, ele teve uma fé dada por Deus. O que nós podemos dizer é que aquele homem, ele exercitava a sua fé. E nós precisamos também exercitar mais a nossa fé. Eu quero que os irmãos vão para lermos aí duas passagens, lá em Êxodo. O verso: formarão e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquele dia comerão a carne assada no fogo, com pães asmos. Êxodo 12, estamos no 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. E agora, meus queridos irmãos, vamos lá para o verso 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito do cativo. Por quê? Porque foram homens familiares que não tinham fé. E Moisés fez direitinho como o Senhor manda. E a casa que estava ali, a marca do sangue, que tinha a representatividade do sangue de Cristo, o anjo não ousou tocar. Estava protegida. Estava protegida. Irmãos, precisamos olhar outra passagem aí, bem coladinho aí. Capítulo 14 de Êxodo. Verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, que continue. Continue. E o verso 21 diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Vamos ler o verso 20. O verso 20 é muito interessante, vale a pena. Volta um pouquinho, E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Deus ia ali na divisa. O povo marchando, e o anjo que ia na frente dos israelitas agora fica no meio, entre um povo e o outro. E o verso 21 diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se do mar,
que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram a qual muro, à sua direita e à sua esquerda. É esse Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus de Moisés. É o mesmo Deus que tem poder, mas Ele quer de mim e de você nesta noite que tenhamos verdadeiramente uma fé eficaz, uma fé verdadeira, uma manifestação de fé em meu e em seu coração, que vem até mesmo contrariar o nosso ser. Nós precisamos pedir isso a Deus, porque Moisés nos deixa esse grande legado. Às vezes a gente diz assim, mas esse homem foi muito corajoso para fazer tudo isso. Mas ele fez o que fez, queridos irmãos, porque existia uma fé que falava ao seu coração, que existiam as coisas melhores do que as coisas que eles tinham aqui. Irmãos, os irmãos que pegaram aí o boletim, né, nós fizemos alusão a um grande homem de Deus, um grande evangelista, John Bunyan. John Bunyan, né, foi um grande evangelista, e esse homem, ele viveu nos meados do século XVIII, e veja os irmãos, que esse homem ele foi barrado pelas autoridades de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus. Mas, irmãos, aquele homem que viu, que testificou dos feitos de Deus, né? A história narra que John Bunyan, né, tem esse livro, O Peregrino, muito bom esse livro, eu creio que todo crente deveria ter pelo menos esse livro, um dos livros que nós temos citado aqui, O Peregrino. E esse homem, meus queridos irmãos, ele tinha uma família que amava, né? Tem uma família que amava, e uma família também que o amava. E veja bem, meus irmãos, as autoridades daqueles dias disseram, John Bunyan, se você prometer que não vai mais falar do amor de Deus, você estará livre para a sua família. E ele pensou, né? Ele tinha como recusar e tinha uma proposta como aceitar. E ele fez, sabe o que ele fez? O que Moisés fez. Ele fez idêntico à decisão de Moisés. Ele tomou a mesma decisão e ele disse, está recusado. Eu não posso me calar diante daquele que disse que eu tenho que falar. O meu Deus é mais importante do que a minha família. Eu amo a minha família, mas eu amo muito mais a Deus. Eu recuso e aceito aquilo que Deus havia me falado. Mas por quê, meus queridos irmãos, amigos? Porque esse homem recusou a ficar com a família e aceitou a prisão, mas ao mesmo tempo ele disse, não, eu preciso falar do amor de Deus. Mas pastor, como era que esse homem poderia falar do amor de Deus aprisionado? Queridos irmãos, Deus fez com que esse homem na prisão escrevesse um dos mais belíssimos livros. Foi justamente esse livro, né, O Peregrino, que trata sobre o pecado, sobre a alma, sobre aquilo que Deus tem preparado para a humanidade. Não é este mundo aqui que um dia vai acabar, mas algo, né, que a permanência, a uma eternidade. Os olhos de John Bunyan estavam voltados, não para este universo aqui, porque John Bunyan, por isso que o título do livro é O Peregrino. Queridos irmãos, amigos, nós somos peregrinos aqui. Nós estamos de passagem. Por isso que os nossos olhos devem estar mais fitos do outro lado, onde existe um tesouro de grande valia para nós, preparado para aqueles que amam verdadeiramente a Deus. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa promover no meu e em seu coração uma verdadeira fé, uma fé, né, que manifeste feitos em minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos.